Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética aqui na TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TVC BH está acessível através do canal 6 da NET, canal 13 da Oi e também via internet, tvcbh.com.br. Outro dia eu tive a grande alegria de entrevistar meu colega Frei Carlos Mestres sobre uma pergunta básica: quais os apelos de Deus para nós atualmente em tempos de pandemia, em tempos de política genocida? Preste atenção na entrevista que eu gravei com o Frei Carlos Mestres, um dos melhores e maiores biblistas do mundo. Estou aqui com o nosso querido Frei Carlos Mestres, que é biblista do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, né? É que hoje no Brasil estamos ultrapassando 500 mil mortos pela pandemia da Covid e também pela política genocida, né? Então eu queria te perguntar, Frei, senhor que já nasceu na Holanda e mais de 60 anos de Brasil e tem muita familiaridade com a Bíblia, com os textos bíblicos, em síntese, o que a Bíblia, a partir, por exemplo, lá, quando o povo hebreu escravizado no Egito, debaixo do imperialismo dos faraós, como é que o povo conseguiu superar aquele imperialismo, aquele sofrimento todo? Quer dizer, o que a Bíblia tem a dizer para nós hoje nessa situação do cativeiro da pandemia que está tendo? Não é fácil. Alguns dizem, eu não concordo, mas dizem assim: a pandemia é um castigo de Deus. E sabe o que eu penso? A pandemia está acontecendo e está atrapalhando, como você disse, quase 500 mil de mortes só no Brasil. Agora, eu acho que nessa pandemia que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo todo, lá dentro deve ter um apelo de Deus para nós. Eu não acredito que seja simplesmente acontece. Tem um apelo de Deus. E muita gente está pesquisando. Então eu vou dizendo o que está na minha cabeça para a gente poder nos situar. E tem um apelo de Deus que é o seguinte: todo mundo diz, fique em casa, não sai de casa. Então muita gente está sendo forçada, por causa da pandemia, ficar em casa e vai descobrindo defeitos que antes nem se dava conta. E percebe que lá na casa, na família, na convivência diária, um prédio é feito de muitos tijolos, mas sem tijolo não se faz prédio. E não basta passar reboque nas rachadas da parede para consertar a casa. Tem que refazer lá na base, desde os tijolos. E parece que o apelo de Deus é esse, que nós voltemos para as relações humanas, lá na base, na família, na comunidade, e ver essas dificuldades que, por exemplo, eu descubro em mim, que eu fico muito mais irritado quando demora um pouco, entende? E na casa também a gente descobre defeitos. Então eu acho que está um apelo de Deus para cuidar melhor dos tijolos. Lá da base nós nos reencontrar e perceber o que Deus está pedindo, o que esta pandemia está revelando de defeito na nossa convivência diária, para que aos poucos possamos ir melhorando a convivência e produzir uma sociedade onde não haja mais opressão e onde haja uma libertação de tudo isto que nos está atrapalhando hoje. E muita gente, e aí o que é bom para isso? Não é cada família sozinha. Às vezes as famílias se reunir em círculo bíblico, como a gente fala, conversar sobre isso entre nós, revelar um para o outro esses pequenos defeitos que vão aparecendo, que acho que lá está um apelo de Deus, que está aí para que aos poucos, através desse trabalho de base, vai melhorando também a convivência social. Que é bom não esquecer, os primeiros cristãos começaram no ano 33 e a mudança real no Império Romano foi só no ano 300 e tanto. Quer dizer, a gente tem que ser, como dizia uma vez um cearense para mim, nós trabalhamos nas comunidades não para nós mesmos, para os bisnetos e tetranetos. Eu gostei da resposta dele. A gente ter desse trabalho de círculos bíblicos que estão acontecendo, a círculo bíblico também sobe e desce, né?
na história, tudo então eu acho que esta pandemia que está acontecendo, e tem um apelo de Deus para nós, para que que a pandemia também tem um reflexo dos defeitos na convivência humana. A pandemia, muita gente rica está se aproveitando e aumenta, o desemprego está aumentando, a pobreza está aumentando, a fome está aumentando. Então lá em tudo isso tem um apelo de Deus. E para que a gente, como pessoa, o que eu posso fazer? A comunidade que posso fazer? Mas se todos tomam consciência desses apelos de Deus, então nós podemos imitar os primeiros cristãos que começaram a tomar consciência das deficiências da convivência humana, foram convivendo e levou muito tempo, mas chegaram. E se eles tivessem desistido, tivessem dito, não adianta mesmo, quem somos nós não estaríamos aqui. Então, como eles, nós temos que assumir essa situação difícil, dolorida em que nós estamos, para que aos poucos a vida nossa, a vida da comunidade e aos poucos também a convivência social vai aumentando, melhorando, e a gente nunca perder de vista o ideal descrito nos Evangelhos e no Apocalipse de uma sociedade onde todos possam viver, que está nas palavras de Jesus. Frei Carlos, lá no livro do Êxodo, diz que o faraó lá do Egito era considerado um porta-voz de Deus. A voz do faraó é a voz de Deus. Hoje a gente vê muitas pessoas invocando o nome de Deus para defender políticas de morte. O que o livro do Êxodo, por exemplo, que é a experiência da libertação do povo lá do cativeiro, da escravidão, debaixo dos faraós, pode nos inspirar? Começando lá com as mulheres, com as parteiras, com Moisés. Quer dizer, quando nós falamos de Êxodo, geralmente a gente pergunta para a pessoa assim, qual a pessoa que você lembra quando fala do Êxodo? Geralmente dizem assim, Moisés. Eu digo, não. Antes de Moisés tem 5 pessoas, mulheres, que prepararam Moisés. E se não fossem essas mulheres, o êxodo não teria acontecido. 2 parteiras judias, Séfara e Fua, até os nomes, não esquecer os nomes. É importante lembrar o nome, viu? Então, o que o faraó tinha dito? Matar os meninos. A menina pode deixar viver. E diz assim, elas tinham fé em Deus e não obedeceram ao faraó. E lá começa uma desobediência aos decretos que são contra a vida. E perguntaram então, por que vocês não obedecem ao faraó? Sabe como é que é? As mulheres hebreias são muito mais fortes que as mulheres egípcias, e quando chamam a gente para atender, o menino já nasceu, já fugiram com ele, e a gente não, quer dizer, fizeram um pretexto para justificar esta saída. Então são essas 2 mulheres. Depois tem outras 2, a mãe, Joquebed, e Miriam, Maria, a irmã de Moisés, que souberam de tudo isto, e ela estava grávida, o menino nasceu, e colocaram para proteger num cesto de betume, e botaram no rio no dia em que a princesa ia tomar banho. Então a mãe preparou, colocou, porque eles conseguiram esconder o menino uns meses, mas esconder o menino que grita e chora durante muito não dá conta. Então elas foram botar esse cestinho com o menino dentro no rio, pertinho do lugar onde passaria a princesa ia tomar banho, e então vai boiando lá o cestinho, e o menino chorou. Aí a princesa ouviu e chamou uma empregada, vai lá, pega. Olharam, menino bonito, é um hebreu. Olhou assim, será que não tem alguém que pode tomar conta? Aí a irmã dele já estava lá. Ele disse, a senhora está procurando alguém? Sim, estou procurando alguém para poder criar esse menino para mim. Até que como é que chama, não precisa mais mamar. Aí eu conheço uma senhora. Então chamou a mãe do menino. E aí ele disse, a senhora podia cuidar desse? Eu pago para a senhora. Pois não, disse a mãe, eu cuido. Então fez esperteza. Até se fez pagar para criar o próprio filho. Cuidou do filho, botou o leite dela dentro e também a fé em Deus. Então assim o menino foi crescendo, e quando ele tinha a idade de poder, levou para a princesa. E a princesa curou, quer dizer, tem Séfara e Fua, 2 mulheres, Miriam
Miriam e a mãe Joquebed e a princesa. Já imaginou uma princesa criar no palácio do faraó o menino hebreu que tinha mandado matar? Ela também ficou calado. 5 mulheres. Sem estas 5 mulheres, Moisés não teria nem nascido. Você não acha? Não é bonito? Então, esta esperteza, e sempre tem que lembrar essas mulheres. Então, o menino foi entregue ao faraó, mas o menino já estava com o começo da fé dentro dele, e depois foi criado em toda a sabedoria do Egito, para dizer, criou-se, foi preparada para poder libertar o povo. Então, quando Moisés tem uma certa idade, ele sai, criado para ver os próprios irmãos. E quando ele chega lá, ele vê um capataz maltratando um irmão dele, um hebreu. E aí a Bíblia diz, o sangue foi mais forte que a formação recebida. E ele avançou e matou o egípcio e enterrou no chão. Olhou ao redor e voltou. Quer dizer, esse é um fato. Ele fez um gesto e depois, no dia seguinte, voltou e viu 2 hebreus brigar entre si. E aí ele foi lá e disse, gente, estamos oprimidos, vocês agora vão se oprimir entre si, assim nunca vamos ficar livres. Você matou o egípcio, a polícia está atrás de você. Aí viu que todo mundo já estava sabendo e Moisés teve que fugir. E foi para um lugar onde foi na casa de um tal de Jetro, que tinha 7 filhas. E uma ele deu para Moisés casou com ela, teve 2 filhos. Um se chama Eu Estou na Terra Estrangeira, Gerson, e depois o outro. Então, assim Moisés viveu fora, foi criando as ovelhas do sogro dele, e um dia ele foi no Monte Horeb, o Sinai para nós. E lá ele recebeu uma visão, Deus apareceu. Aí Moisés tinha 40 e tantos anos. Moisés ele viu um mato queimando e que não se desfazia. Diz, eu vou ver. Aí Moisés para, o lugar aqui é santo, tira o sapato. Então é uma percepção da presença de Deus. E aí diz, Moisés, aí diz umas frases muito importantes que a Bíblia, 2 vezes. Deus diz, eu ouvi o clamor do meu povo e resolvi descer para libertá-los. Aí diz para Moisés, vai, liberta meu povo. Esta frase, depois vem uma conversa, é uma das conversas mais bem organizadas da Bíblia. Porque lá ele diz, eu vou tentar lembrar tudo que primeiro no fim do capítulo 2 diz, Deus escutou, Deus desceu, olhou, percebeu, tem que fazer alguma coisa. Depois no capítulo 3, versículo 7 em diante, ele voltou de novo, eu escutei o clamor, diz para Moisés, eu escutei, na visão que Moisés tem, então Deus fala, escutei o clamor do meu povo e resolvi libertá-lo, vai, liberta meu povo. Aí Moisés escutou esta ordem de Deus e diz assim, quem sou eu para libertar o povo? No fundo, teve medo, escondeu o medo debaixo da humildade. Quem sou eu para fazer uma missão tão importante? Quer dizer, e Deus responde a Moisés, ele não diz, não, você pode, você está forte. Não, Deus simplesmente repetiu o que ele tinha falado. Voltou para o medo e a pretexto que ele diz. Deus primeiro diz, estou com você. E na segunda vez, você sabe o que ele diz? A gente sempre escreve, eu sou aquele que sou. Sabe o que isso é em hebraico? Moisés, ele tinha dito, estou com você. Na segunda vez diz, estou que estou. Certissimamente estou com você. Você não pode, esta é que Moisés duvidava. E aí Deus dá a certeza absoluta, eu estou com você. Depois continua dizendo, quando Deus fala de si mesmo, ele diz, eu estou. Quando nós falamos de Deus, dizemos, ele está. Sabe como é que escreve está em hebraico? Com 4 letras que são iguais às 4 letras com que se escreve o nome de Deus. YHWH. E sabe o que significa isso? Literalmente, é aquele estou que estou, certissimamente estou com você. Sabe quantas vezes este nome está na Bíblia? 6.800 e tantas vezes aparece este nome na Bíblia. 6.800 vezes estou com você, estou que estou, certissimamente estou com você. Esta é a certeza absoluta,
inquestionável que a Bíblia quer comunicar. Deus está conosco para ajudar o povo a sair da opressão e formar-se um povo livre, livre dessas opressões todas, tanto dos tijolos estragados na convivência como da grande opressão. Então, eu acho que é tão bonita esta frase. Então, este é o meu nome e não quero ter mais outro nome. Assim termina, para dizer: Deus se compromete consigo mesmo de estar sempre conosco, apesar de tudo. E tem no Jeremias 31, versículo 3, diz assim: com amor eterno eu te amei. Isaías, mesma coisa. O povo dizia: está no cativeiro da Babilônia, perderam tudo. O templo, a terra, a liberdade, tudo, viraram o rei, tudo, e viraram um grupinho étnico perdido no meio de um povo. E muita gente dizia: tivemos uma aliança com Deus, nos comprometemos, nós desobedecemos a Deus, rompemos a aliança, acho que Deus também rompeu conosco. E aí diz em Isaías 49, sei até de memória, diz assim: Sião dizia: Deus me abandonou. E Deus responde assim: pode a mãe se esquecer do nenê que ela gerou, esquecer da fruta das suas entranhas? E nos cursinhos que eu dou, às vezes eu pergunto: pode a mãe esquecer? E sabe o que as mães fazem? Eles não dizem não, eles fazem assim: a mãe não esquece. Aí a Bíblia diz: mesmo que a mãe esquecesse, eu nunca vou esquecer. Não é bonito isso? É lindo demais. Então, ainda não terminei, ainda falta. E aí diz: meu amor por vocês é eterno. E Jeremias, que eu falei, significa o seguinte: Deus falando para nós: depois de tudo que vocês fizeram, vocês não merecem mais ser amados por mim. Diria: mas meu amor por vocês não depende do que vocês fazem por mim, é eterno. Mesmo vocês me matando, eu continuo amando vocês. E Jesus deu a prova. Quando quiseram matar Jesus na cruz, botando os pregos, o que Jesus falou do soldado que estava matando a ele? Dizia assim: Pai, perdoa, o rapaz é meu irmão, não sabe o que está fazendo. Então Jesus pediu perdão para o rapaz que estava matando a ele, mostrando que o amor de Deus é maior do que a nossa deficiência. Em todo o trabalho que a gente faz, esta é a verdade central. Deus está conosco. Emmanuel, Deus conosco. Toco, certissimamente, não pode duvidar, meu amor é eterno. E Jesus deu a prova. Foi morto na cruz e Deus o ressuscitou. Então, esta ressurreição de Jesus é a prova de que Deus está conosco. É toco, certissimamente. E quando a gente fica desanimado nesta luta, que hoje não é fácil acreditar, viu? Hoje está muito difícil com este governo que nós temos, que todos falam em Deus. O que é muito importante é o povo se encontrar em grupos pequenos, acreditando, sem consertar os tijolos, nós nunca vamos consertar a sociedade. E como aquele dizia o cearense, no círculo dizia para mim: nós aqui não trabalhamos para nós mesmos, mas para os tetranet, para que no futuro a gente tenha uma sociedade melhor. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já para continuarmos ouvindo aqui como Frei Carlos Mestres interpreta de forma libertadora os textos bíblicos. Espere aí e voltaremos já. 42755. Estamos de volta com o programa Palavra Ética, aqui na TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira. Quero continuar partilhando e socializando com você uma beleza de entrevista que outro dia eu gravei com o Frei Carlos Mestres, biblista do CEBI, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Preste atenção como, de forma simples, sensata e libertadora, Frei Carlos Mestres interpreta a Bíblia. Frei Carlos,
em 11 anos atrás, era 2010, você foi comigo na ocupação Dandara, aqui em Belo Horizonte. Foi. Quando as 1.200 famílias lá estavam com um aperto muito grande, uma ameaça muito grande de despejo. Aí eu recordo que você falou lá que o povo, para escapulir da escravidão no Egito, para atravessar o Mar Vermelho, teve que dar um passo à frente. Ah, sim. Como é que é essa história e qual o passo à frente que o povo brasileiro está precisando de dar para romper essas cercas da opressão? Para ensinar qual é o passo, não sou eu que vou dizer, porque aí se o povo todo tem que discernir, mas na Bíblia, às vezes você está assim, ninguém faz nada, e estão diante de uma situação, às vezes nos falta alguém ter coragem de dar um passo, e quando a reflexão do povo refletiu muito, viu, rezaram junto, o que nós temos que fazer? Quando um grupo grande sonha que se sonha só, pode ser pura ilusão. Sonha que se sonha junto é sinal de solução. Então vamos sonhar companheiros, sonhar ligeiro, sonhar em mutirão. As decisões devem ser tomadas em comum. Então vamos sonhar companheiros, sonhar ligeiro. Então às vezes está meio perdido quando alguém, um grupo consegue dar um passo, de repente, é mesmo, é isso. Então estavam parados, o mar fechado, e aí a Bíblia diz, e Moisés fala com Deus, o que nós vamos fazer? Está tão bonito. E Deus diz assim, manda o povo dar um passo. Manda o povo hoje também juntar-se. Qual é o passo? E aí tem que refletir, tem que reparar, não dar passos, às vezes dá até passos errados. O passo, e continuar trabalhando juntos para continuamente refletir. E aí o mar se abre e a gente atravessa e chega do outro lado, talvez para encontrar um deserto de 40 anos, mas Deus estava com eles e eles puderam ocupar a terra prometida. Frei Carlos, depois desses 40 anos marchando no deserto, na busca da terra prometida, né? Aí o povo conquistou a terra lá. Não foi fácil também a conquista da terra, né? Parece que organizou uma vivência razoável, fraterna, com as tribos e clãs bastante autônomas, até que umas tribos começaram a crescer mais economicamente do que outras. Aí tiveram a ideia de pedir um tal de rei. E aí esse rei criou um exército e esse trem foi quase uns 500 anos de monarquia. Como é que o povo resistiu debaixo dessa monarquia? Primeiro, uma coisa que é assim, a terra foi distribuída. Quantas tribos tem? 12, né? Agora, uma tribo não recebeu terra. Você lembra qual é a tribo que não recebeu terra? A dos levitas, né? Os levitas. E sabe o que é? Quando a gente fala levita, hoje, pensa logo no sacerdócio, não é verdade? Levita, originalmente, tem até um levita da tribo de Judá. Levita eram as pessoas que, sem ter que levita viver separado num pedaço de terra distante dos outros, não, a função do levita é reorganizar o povo em grupo e animar o povo na fé neste Deus que eu falei que está no meio de nós. E este é o trabalho dos levitas. Eles tinham muitos pequenos santuários espalhados pela terra. Lá tinha um levita que tomava conta desses pequenos santuários, recebiam o povo e eram os animadores das pequenas comunidades. Levita é isso, manter no povo a fé no Deus. Então, mais adiante vem a monarquia. Então, você perguntou, então eles cresceram, tiveram a tempo dos juízes, que então continuou sem um juiz, nunca tem filho que se torna juiz. Juiz é chamado pelo povo, são quase que somos animadores de maior grupo de comunidade. Foram falar com Samuel e dizeram a Samuel, nós queremos, o senhor tem 2 filhos que não prestam, então nós queremos um rei. Era o contexto social da época, não é só o povo de Israel que tomou, também os moabitas, todos eles começaram a ter rei, até que o povo de Israel foi mais devagar, que teve um menino chamado Abimeleque, que era
um juiz e pensava querer ser rei, e o povo não quis. Então teve muita resistência em ter um rei. No fim disseram, queremos um rei. Mas aí, no segundo primeiro livro de Samuel, capítulo não sei o que, Samuel disse, eu vou dizer para vocês qual é o direito dos reis. Samuel 8. O rei pode fazer tudo, quase não pode ser nem questionado. E nasce a monarquia. E essa monarquia aguentou 400 anos e, no fundo, foi a má gestão do povo por causa das grandes corrupções que começaram a existir. Todos os reis são criticados, menos 2 ou 3, nesses 400 anos. Todos são criticados pelos profetas. Que foram autoritários, são de etc. tudo quanto é corrupção de hoje está lá, rei fez, né? E então, no fim, o resultado da monarquia é o cativeiro. O cativeiro na Babilônia sabe quantos cativeiros teve ao longo do tempo? Mais de 15. Então basta ler na Bíblia. A gente só fica na memória com aquela de Babilônia, em que tudo acabou. O rei morreu, perderam a monarquia, o templo foi destruído, perderam a terra e viraram um grupinho étnico no meio de um povo multicultural, multirracial. E é nesta situação totalmente sem futuro, renasce a fé. Deus está conosco. E aí os profetas ajudaram. E de novo, quase que diria, o trabalho dos levitas deveria, os animadores das comunidades, despertar esta saudade de Deus que acorda dentro da gente. Tu nos fizeste para ti e nosso coração está irrequieto até que não descanse em ti. Foi Santo Agostinho que falou isso. No fundo, representa essa saudade de Deus que está em nós a partir do nosso ser como criaturas humanas e a partir da história que nós tivemos como povo de Deus. Isto tem que ser acordado. E hoje é a hora de despertar em todos nós a saudade de Deus, para que possa renascer. Esta força é a única que ao longo prazo pode resistir contra os cativeiros dos reis, contra esses dominantes, contra o Bolsonaro, contra todos eles. Se não tiver esta força forte dentro da gente, nós não vamos dar conta. Então pedir a Deus que isto possa crescer em nós é o nosso trabalho. Frei Carlos, uma última perguntinha, que hoje chega muitas pessoas para mim, Frei Gilvander, mas olha, você se dedica tanto à luta e ao lado sem terra, do sem casa, luta para frear as mineradoras, luta por preservação. Frei Gilvander, olha, os poderosos são invencíveis, eles têm poder demais, a mineradora Vale compra todo mundo, o Bolsonaro tem tem os militares do lado dele, a elite está do lado dele, os banqueiros estão do lado dele, e muita gente fica falando assim, Frei Gilvander, não tem saída não, nós somos fraquinhos. Aí, Frei Carlos, eu gosto de lembrar aquela profecia lá do livro de Daniel, capítulo 2, que fala que tinha uma estátua que era um gigante, cabeça de ouro, mas com a pedrinha veio rolando da montanha e caiu nos pés e esborrachou. Como responder essa profecia aí que é em estilo apocalíptico, né? Lá do Daniel lá. A estátua gigante de pés de barro. Como é que isso pode inspirar a nossa luta no Brasil hoje? Para a gente conquistar ética, justiça, fraternidade em todos os sentidos. Eu moro lá em Unai, no interior de Minas. E lá nossa paróquia tem muitas comunidades. E muitas vezes eu vou junto. Antes da pandemia, agora você quase nem pode mais por causa da pandemia. E a gente ia nas comunidades, era às vezes 1 hora de carro no chão, sem asfalto, até chegar. Aí a gente faz reunião, espera que cheguem 15, 20 pessoas, vem 8, 6, né? E a gente participa, lê um trechinho da Bíblia, falam da vida deles e reza junto. E depois na volta eu penso, será que vale? Aí viajar 100 km para celebrar com 7, 8 pessoas. Sim. Aí eu digo para mim assim, vale. Eu tenho que crer nisso. E assim os primeiros cristãos acreditaram nisso. Se eles não tivessem acreditado, nós não teríamos aqui conversando. Eles acreditaram no pequeno. Quando me sinto fraco, aí é que sou forte. Então, parece até uma coisa impossível. E Jesus também, quando ele viveu
33 anos, você já tem o dobro, eu tenho quase 3 vezes. E ele acreditou, e no finzinho, um rapaz de Nazaré, nunca estudou em Jerusalém, trabalhou 3 anos e bastou 3 para ele ser morto na cruz. E quando ele morreu na cruz, salvou os outros, não conseguiu se falar assim mesmo. E a última palavra de Jesus, em tuas mãos entrega meu espírito. Não, teve outra palavra depois, sabe qual foi? O grito. Jesus gritou, significa isso. A última palavra é o ato de fé de Jesus, de que Deus escuta o clamor do povo. É isso aí. Gratidão pela sua atenção, que a luz e a força divina nos guie sempre na luta por tudo que é justo. Um abraço terno de Frei Gilvander e até o próximo Palavra Ética.